Voltei! Voltei, depois aí de quase 2 meses de recesso, voltamos aí com força total para gravar mais vídeo, produzir mais conteúdo, tirar as dúvidas aí de vocês, que a gente possa contribuir aí com todos os nossos seguidores. Então, se você está chegando aqui nesse ano de 2023 e ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. E aí, como vocês perceberam, estamos aí de design, de visual novo e ainda a gente tem vinheta. Toca a vinheta, editor! Então, hoje, para a gente já voltar com chave de ouro, a gente vai falar de um assunto que ficou muito no burburinho aí, que é sobre a demissão por justa causa. Vai acabar agora a demissão nos casos que não é por justa causa, sem ser justa causa? Vai acabar? Por que surgiu essa dúvida e esse questionamento agora? Porque tem um julgamento para ser julgado agora e é um pedido, uma ação que a CUT entrou já há mais de 25 anos, lá em 97, fazendo com que, estabelecendo que não poderia ser realizada a demissão sem justa causa. Por quê? Como o Brasil ele é filiado à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e na OIT estabelece que tem uma das regras que era você não pode fazer a demissão de um funcionário sem um justo motivo. E aí, o que acontece? Essa movimentação ela foi aderida e foi sancionada pelo Congresso, só que ela foi revogada pelo Fernando Henrique, o nosso antigo presidente. E aí o que acontece? A discussão é exatamente essa, se como foi sancionado pelo Congresso, se o presidente ele tinha competência para tal movimentação. E se isso mesmo for adiante, essa movimentação de só poder fazer a rescisão com um justo motivo, é claro que a modulação não é imediata, então isso vai demorar ainda para ser estabelecido como que isso funcionaria. Mas aí a gente já percebe que isso é muito prejudicial, principalmente para o empreendedorismo brasileiro. E aqui eu vou citar alguns pontos que eu acredito que seria muito prejudicial. O primeiro seria menos interesse em contratar, porque se eu não posso, de forma deliberada, fazer a rescisão com o funcionário quando eu entender que ele já não está mais ali entregando aquilo pelo qual ele foi contratado, eu vou ficar com receio. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com medo de contratar. Por quê? Porque se eu contratar de forma equivocada, eu vou ficar amarrado naquele funcionário. E, consequentemente, isso vai gerar o quê? Uma estagnação no trabalho, porque você vai ter menos contratações e menos movimentações no mercado de trabalho. Isso fazendo com que seja muito prejudicial até para as pessoas as que não têm emprego. Por quê? Porque com o empreendedorismo, o empresário receoso de fazer a contratação, gera uma estagnação no mercado de trabalho. E lembrando que as microempresas, empresas de pequeno porte, elas são as nossas maiores empresas que fazem contratação de funcionário. Então é a micro e pequena empresa que, de fato, fornece mão de obra, fornece trabalho para os trabalhadores. Um outro ponto negativo também é a dificuldade na relação, porque como vai ter que ter um justo motivo ali, então muitos empregados podem fazer ali um corpo mole, começar a ter uma dificuldade na relação ali, ele fazer ali só o que tem que ser feito, não dando margem para nenhuma movimentação, e mesmo que o empresário ele esteja ali desconfortável e não contente com aquela relação, ele não vai conseguir fazer essa rescisão. Outro ponto negativo que eu percebo aí é a prisão do empresário, que é o que a gente está falando. Ele ficar refém ali do empregado. Por quê? Porque ele não vai ter a possibilidade dele fazer essa rescisão de forma deliberada quando ele quiser. Então, nesses casos, ele vai ficar ali refém desse empregado, que às vezes pode ser até um empregado medíocre, que não consegue realizar, que entrega até todas as demandas, mas não tudo aquilo que é esperado, e ele não vai ter uma justificativa para fazer essa rescisão. E por último aí que eu percebo, e um dos mais aí eu acho mais graves, é o enfraquecimento do empreendedorismo, porque querendo ou não, muitas das vezes aquele empresário pequeno, lá no interior, lá na cidade pequena, ele tem dois empregados, e ali aquela galera ali meio que ajuda ele a seguir com o negócio dele. E quando você tem essa estagnação, quando você tem esse medo de empreender, esse medo de contratar, você acaba gerando também esse medo do empreendedorismo, de gerar emprego, de gerar negócio, de gerar faturamento, de gerar riqueza, porque o que gera riqueza é a empresa, essas movimentações, paga, recebe, gera, tem fornecedores.
Então isso também gerando uma estagnação no empreendedorismo brasileiro. Então eu percebo que é uma medida, um retrocesso. Espero que essa medida não seja revista e a gente consiga ter essa possibilidade da demissão tanto por justa causa, como sem justa causa quando o empresário entender que não faz sentido mais ele ter aquele funcionário da empresa. Fechado? Esse é nosso primeiro vídeo do ano, sejam todos muito bem-vindos e toda quinta-feira a gente está aqui nesse canal com mais conteúdo, produzindo mais informação para vocês. Fechado? Um abraço e até breve!